Capítulo 3. Do que fazer para obter prestígio e ser benquisto. De O Príncipe. De todas as ações e virtudes de um príncipe, nada confere maior prestígio do que realizar grandes obras e servir, ele próprio, como raro modelo para seu povo. Um exemplo que ilustra bem isso é Fernando II de Aragão, rei da Espanha, também conhecido como Rei Católico. Começando como um líder fraco e insignificante, Fernando II, pela fama e pela glória conquistados, ganhou notoriedade como o primeiro e mais importante dos reis cristãos da história. E se considerarmos as suas ações, veremos que são todas grandiosas, sendo algumas até mesmo extraordinárias. Assim que assumiu o reinado, Fernando invadiu Granada e a transformou na base de seus domínios. No começo, conduziu a luta sem chamar atenção, evitando causar qualquer tipo de alarde. Com isso, conseguiu manter os barões de Castela ocupados com a guerra, enquanto implantava sem resistência as mudanças que desejava, conquistando fama e autoridade sobre eles sem que se apercebessem disso. Com a ajuda do povo e da igreja, que lhe enviava elevadas somas de dinheiro, Fernando pôde recrutar e manter seus exércitos durante os 11 anos da guerra contra Granada. Ao mesmo tempo, firmava as bases de sua reputação como grande militar, com a qual se distinguiu nos anos seguintes. Além do mais, sempre se utilizando da religião como pretexto, Fernando preparou-se para projetos ainda mais audaciosos. Num deles, adotou uma política de piedosa crueldade para expulsar e libertar seu reino dos judeus. Sob o mesmo argumento, invadiu a África, marchou em expedição pela Itália e mais tarde invadiu a França, sempre fazendo acordos e alianças que aumentavam seu reino, seu poder e prestígio. E apesar da conduta duvidosa de suas ações, elas eram conduzidas de tal forma, uma após outra, sempre numa sequência ascendente, que ninguém sequer cogitava questioná-las, muito menos agir contra ele. Com isso, Fernando só fazia aumentar sua admiração e seu prestígio ao mexer com os ânimos e a expectativa de todos, que aguardavam empolgados o sucesso final de cada um dos seus extraordinários feitos. Analisando a trajetória de Fernando II, pode-se afirmar que, mesmo não tendo escrúpulos e simplesmente realizando projetos ousados e colocando-se sempre como exemplo, ele tornou-se um dos líderes mais prestigiados do seu tempo. 2. Além de realizar grandes feitos, convém ainda ao príncipe, que pretende obter grande prestígio, dar exemplos raros quanto a seu governo. Um bom modelo disso foi Bernabó de Milão. Sempre que surgia a oportunidade, quando alguém de seu governo fazia algo extraordinário, fosse bom ou ruim, Bernabó tinha um método de compensar ou punir essa pessoa. Ele o fazia de tal modo que a ação gerasse grandes comentários e, assim, servisse de estímulo ou de alerta para os demais. O foco do príncipe deve estar constantemente voltado no sentido de, em cada atitude e, acima de tudo, procurar conquistar para si o prestígio e a reputação de uma pessoa grandiosa e marcante. Outra estratégia que traz prestígio ao príncipe é ter sempre uma posição clara a respeito das coisas, mostrando-se um verdadeiro amigo ou inimigo honesto. Com isso, quero dizer que ele deve, sem nenhuma restrição, declarar-se aberta e francamente a favor de uma ideia ou pessoa em oposição a outra. Esteja atento, pois, ao contrário do que muitos pensam, assumir uma posição claramente em favor de alguém é sempre melhor do que manter-se neutro. Imagine que dois amigos seus entrem em conflito. Apesar de serem seus amigos, eles também são seus rivais. A força e o poder deles sempre serão de tal ordem que, no final, o vencedor deverá ser temido ou não por você. Em qualquer uma das duas situações, se terá que temê-lo ou não, sempre será melhor se você tomar partido e declarar sua posição de maneira clara. Vejamos o porquê.
No caso de o vencedor ser de tal ordem que seja prudente temê-lo, caso você não se declare abertamente durante a disputa, mais tarde, sem dúvida, você se tornará presa fácil dele, pois ele não lhe considerará um amigo, uma vez que não o apoiou. E aquele que foi vencido tirará disso satisfação e prazer. Ele irá torcer para que você seja derrotado também, uma vez que não o auxiliou na disputa. Assim, você não terá aliado algum para sua defesa, nem terá quem o acolha. Talvez você se pergunte, e se eu procurar o vencedor para formar uma aliança com ele? Devo afirmar que será muito improvável que ele deseje formar uma aliança com você. Um vencedor não quer aliados suspeitos e com os quais não pode contar nos momentos de adversidades. Tampouco é provável que você consiga formar qualquer tipo de aliança com o perdedor, uma vez que durante a disputa você não quis, de armas na mão, correr o mesmo risco e se expor contra o inimigo em comum. Ou seja, quem é vencedor não aceita aliados suspeitos e que desapareçam nos momentos difíceis. E quem perde não o aceitará porque você não quis lutar ao lado dele quando ele precisou de você. 3. Quando foi para a Grécia a chamado dos etólios para ajudá-los a expulsar os romanos, Antíoco imediatamente enviou embaixadores aos aqueus, aliados dos romanos, que estavam sendo persuadidos por eles a tomar armas contra os gregos. A missão dos embaixadores de Antíoco, por sua vez, era convencer os aqueus a se conservarem neutros no conflito. O assunto foi debatido no concílio dos aqueus, onde eles definiram a sua posição na contenda. Na reunião, após o delegado de Antíoco defender a ideia de os aqueus se manterem neutros, o delegado dos romanos, presente no evento, disse: Quanto à opinião de Antíoco de que deveis manter-se neutros na guerra, posso garantir-lhes que nada poderia ser mais prejudicial aos vossos próprios interesses, pois, ficando neutros, inevitavelmente, em algum momento, sem recompensa e ingloriamente, sereis presa de quem for o vencedor. Como todo comandante sabe, aquele que é seu inimigo sempre irá lhe pedir para que se mantenha neutro. E aquele que é seu amigo o incitará a tomar partido ao lado dele, abertamente. Os líderes tímidos, para fugirem do perigo de se posicionarem, adotam com frequência a neutralidade, acreditando ser essa a melhor saída. Em virtude disso, costumam acabar sozinhos e, com o tempo, sem dúvida alguma, se tornarão mal-sucedidos. Quando, ao contrário, um líder toma partido aberta e ativamente, sempre encontrará bons aliados e amigos. Imagine outra vez se num conflito vencer aquele que você apoiar. Mesmo que ele seja mais poderoso que você, e por isso você fique à mercê dele, ele terá obrigações com sua pessoa. Ele será compelido a ter sentimentos de respeito e amizade por sua pessoa. E certamente irá honrá-los. Os indivíduos nunca são tão maus que desejem oprimir aqueles a quem devem ser agradecidos. Além do mais, as vitórias nunca são tão completas que o vencedor não tenha que levar em conta outras considerações, sobretudo de justiça. E se aquele que você apoiar perder a contenda, os laços serão ainda mais fortes, porque ele irá reconhecer que você esteve ao seu lado em um momento de dificuldade. E ele o socorrerá sempre que puder. Nesse caso, mesmo na derrota, você estará unido a uma força que pode ser muito útil para se reestruturar e renascer. 4. Vejamos ainda o que ocorre no caso de os dois rivais em luta serem inferiores a você, e forem de tal ordem que você não precise temer a vitória de quem quer que seja. Neste caso, tomar partido e se aliar a um deles é uma atitude ainda mais sábia, uma vez que assim provocará a ruína de um com a ajuda daquele que o deveria salvar se fosse sábio. O vencedor, seja quem for, ficará sob seu domínio, e aquele que você apoiar certamente será o vencedor.
É preciso ressaltar, contudo, que um príncipe nunca deveria se aliar com alguém mais poderoso, exceto por extrema necessidade, para derrotar um terceiro inimigo, como expliquei antes. A razão disso é que, mesmo vencendo, o príncipe ficará preso ao seu aliado que é mais forte. E um príncipe deve evitar a todo custo ser dependente, submisso ou estar sob controle de outro príncipe. O motivo pelo qual muitos optam pela neutralidade é que ela parece a escolha com menos riscos. Um príncipe, entretanto, nunca deve escolher um caminho só por parecer o mais seguro, porque todas as escolhas envolvem riscos. Também não é sábio por parte de um príncipe esperar que todas as suas decisões sejam inteiramente acertadas. Ele deve saber que, pelo contrário, suas decisões são sempre incertas, pois é da natureza das coisas. Quando se busca resolver um problema, nunca deixa de criar outro. A sabedoria do príncipe está exatamente em conhecer a natureza dos problemas e adotar aquele que for menos prejudicial como sendo bom. 5. Além do mais, para obter prestígio, ele deve ainda mostrar-se admirador dos talentos e reconhecer aqueles que se destacam numa arte qualquer. Do mesmo modo, deve estimular seus cidadãos a exercer suas atividades em liberdade, seja nos esportes, nas artes, no comércio, na agricultura ou em qualquer outra área. Aos cidadãos cabe não deixar de produzir riquezas pelo medo de serem assaltados, atacados ou do risco de serem perseguidos por isso. Aquele que quiser acumular riquezas deve ter a liberdade de fazê-lo sem precisar temer que suas posses lhe sejam tomadas. Por esse motivo, o príncipe deve instituir prêmios e reconhecimentos especiais para aqueles que desejarem empreender em tais coisas e enriquecer sua empresa, família ou comunidade. Ele deve também, em certas épocas do ano, promover festas e espetáculos ao seu povo. E como todas as comunidades estão divididas em grupos culturais, profissionais e étnicos, deve envolver-se com elas, procurando dar provas de afabilidade e união, mantendo sempre íntegras e honradas, entretanto, a grandeza e superioridade do seu posto. Maquiavel, capítulo 21. O que um príncipe deve realizar para ser estimado. Análise. As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Profissionais bem preparados sabem dessa nossa deficiência e não têm piedade nem limites para explorá-la. Sobre ela, constroem fortunas e impérios nos quais depois quase sempre nos aprisionam e escravizam. Seja na política, religião, esportes, artes, moda ou entretenimento, a estratégia do manipulador é sempre a mesma: criar uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se colocar no centro como profeta e precursor da transformação que, em geral, converte um aparente mal num bem. O processo todo não envolve nenhum tipo de ação, o que exigiria esforço e resultados concretos, mas imagens e palavras sempre empolgantes e evasivas. De um lado, o que essas pessoas nos oferecem parece grandioso e transformador. De outro, vazio, raso e evasivo. Isso não é uma falha, mas uma técnica, porque o vazio e evasivo oferece espaço para os indivíduos criarem sua própria ilusão sobre a promessa grandiosa que lhes é oferecida. E a técnica terá um efeito ainda maior se as palavras tiverem enorme ressonância,
se forem repletas de entusiasmo, calor e promessas eloquentes. Títulos sólidos e pomposos, muitas vezes envolvendo números para esconder a característica vaga do conceito em si, podem ter um efeito viral sobre as massas. Veja o exemplo da política. Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5. Fernando Collor de Mello e o Caçador de Marajás. Luiz Inácio Lula da Silva e o Fome Zero. Em todos eles, teve-se o cuidado de criar um slogan que criasse nos seguidores a sensação de fazerem parte de um grupo exclusivo que os conectasse a uma causa nobre, grande, maior que eles próprios. Em todos, há uma luta envolvida, sempre contra um terrível inimigo comum, alguém que todos querem ajudar a exterminar. Juscelino, a estagnação do país. Collor, os Marajás. Lula, a fome. Não raras vezes suspeita-se de que há alguém por trás desse inimigo abstrato. Um partido, um sistema, uma pessoa ou um grupo delas, que é apontado como causador desse mal e que seu objetivo é acabar com o bem e propagar o mal. Ao apresentar uma causa nobre e apontar seu adversário como inimigo dessa causa, essas pessoas criam a sensação de que o mundo está dividido em 2 blocos, o bloco do bem e o bloco do mal. Elas, lógico, são o bloco do bem. Os seus adversários, o do mal. Exemplos dessa técnica podem ser percebidas na história de Stalin e sua luta contra o capitalismo, de Hitler e sua luta contra os judeus, e mais recentemente, de Hugo Chávez e sua luta fictícia contra o imperialismo yankee. Essas pessoas nunca admitem nem deixam transparecer que seu poder vem da criação dessa luta, seja ela fictícia ou real. Ao contrário, elas fingem que emprestam seu poder para combater esse inimigo cruel, que causa esse grande mal. Isso não se aplica só a políticos. Está estampado em toda parte. Num estudo recente, grupos de homens que viram um anúncio de um automóvel novo ladeado por 2 garotas sedutoras consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e o avaliaram com um preço superior ao de outros grupos que viram o mesmo anúncio sem as modelos.